Olá, seja muito bem-vindo a uma nova temporada do seu Bíblia Fácil. Nós acabamos de estudar uma temporada inteira sobre diversos temas bíblicos, mas agora nós vamos começar uma temporada toda especial. Você está acostumado com o Bíblia Fácil com convidados, com pessoas perguntando, eu respondendo. Nessa temporada vai ser um pouquinho diferente. Eu estarei aqui com você, estudando a Bíblia, estudando temas bíblicos, mas sem convidados. Serão 10 semanas nas quais a gente vai estudar tópicos da graça de Deus. O nosso tema geral dessa temporada é Maravilhosa Graça. E a gente vai ver que dentro da graça de Deus, ou debaixo da graça de Deus, estão todos os temas bíblicos. É importante a gente já começar essa temporada compreendendo isso. A graça não é um tema separado dos outros temas bíblicos, não. A graça é como se fosse um guarda-chuva, debaixo do qual estão todos os outros temas. A justiça de Deus, o amor de Deus, a punição de Deus, os juízos de Deus, tudo estão debaixo do guarda-chuva da graça. Quando Deus ama, é por causa da sua graça. Quando Deus pune, é também por causa da sua graça. Tudo é graça de Deus. Mas antes da gente continuar o nosso estudo e eu te dizer o tema de hoje, eu quero te oferecer um presente. Esse guia de estudos da Bíblia, que é o guia Deus Me Ouve. Nesse guia de estudos da Bíblia, você vai encontrar 8 temas a respeito da oração. A oração, o que é a oração, como você deve orar, quais são os efeitos da oração na sua vida, a teologia da oração de maneira simplificada. Você vai encontrar tudo isso nesse guia de estudos. E você, com certeza, depois que terminar de estudar esse guia de estudos, você vai conhecer melhor a teologia da oração e você vai poder orar melhor. Já pensou? Você vai poder se comunicar melhor com Deus. Suas orações serão mais eficazes e mais bíblicas. Você vai aprender como orar. Você pode ter esse guia de estudos entrando agora no site novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica, ou mandando uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Você manda uma mensagem, você vai receber de volta um link como resposta, aí você clica nesse link e preenche o cadastro e você vai receber na sua casa, sem pagar nada, porque os Anjos da Esperança já pagaram, sem pagar nada, a sua revista. É uma forma da Novo Tempo ajudar você a se aprofundar no texto bíblico. E nós queremos muito que você peça. Então peça a sua revista, peça o seu guia de estudos, porque ele vai chegar na sua casa sem custo algum, ok? E a gente hoje vai tratar sobre o tema do amor. O tema do amor. O amor é o primeiro tópico da nossa série sobre a maravilhosa graça de Jesus. E a gente não poderia deixar de começar por esse tema, não é? O amor, que não é apenas uma característica de Deus, mas é a própria essência de Deus. Para a gente começar esse estudo da Bíblia, eu quero convidar você para orar, assim como a gente faz em todos os programas Bíblia Fácil. Vamos orar. Senhor, nós vamos abrir agora a Tua Palavra, queremos pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco para que possamos entender esse tema bíblico tão importante que é o Teu amor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amigos, o amor é um conceito há muito tempo observado e estudado. Se você olhar todas as filosofias antigas, desde as filosofias do Extremo Oriente, da China, do Japão, que é uma filosofia milenar, a filosofia grega, a filosofia romana, todos os grandes pensadores da história da humanidade já pensaram sobre o amor. Na filosofia grega, por exemplo, existem diversas palavras para você definir amor. Eu trouxe aqui as 3 que são mais conhecidas, mas existem pelo menos 7 definições diferentes de amor. Existe o amor eros, que é aquele amor por alguma coisa que você ainda não tem, que envolve a questão da sexualidade humana, mas é o amor por qualquer outra coisa que você ainda não tem.
ok? Então, os gregos definiam o amor no sentido de desejo de possuir alguma coisa ou alguém, como amor eros. O amor filéu, que é outra palavra grega para o amor, é o amor que você sente por um amigo, um amor por alguém que você quer muito bem, um amor que quer que você esteja próximo da pessoa, é o amor por alguém que já está perto de você ou por alguma coisa que você já tem, mas que você continua amando. E o amor ágape é aquele amor supremo, o amor que está acima de todos os outros, é um amor incondicional. Você ama, o amor ágape, ama o que se tem e ama o que não se tem também. É um amor, como eu te disse, superior a todas as outras definições de amor. Na Bíblia, nós encontramos, especialmente no Novo Testamento, duas palavras gregas para o amor filéu e o amor ágape. O amor filéu é o amor na dimensão humana, o amor horizontal na Bíblia. E o amor ágape é o amor perfeito, o amor de Deus. Para os autores bíblicos do Novo Testamento, de maneira especial, os seres humanos amam de maneira imperfeita, porque o ser humano é imperfeito. Mas o amor ágape, que é o amor de Deus pela humanidade, é um amor que está acima de qualquer circunstância. O amor ágape, em contraste com o amor eros, por exemplo, e também com o amor filéu ou filia, não ama porque o amado seja digno disso. Você entende? O amor ágape ama mesmo que o objeto amado seja indigno de amor. O amor ágape também não deseja possuir o objeto amado. Ele deixa o amado livre. O objeto amado é livre no amor ágape. Esse amor ágape é o amor imerecido de Deus. Um amor que, em lugar de buscar possuir o objeto amado, busca melhorar, bendizer, fazer o objeto amado feliz. É por isso que a Bíblia usa para o amor de Deus o amor ágape, porque esse amor independe daquilo que o objeto amado faz ou fala. E aqui já tem uma característica muito importante do amor ágape, que é o amor de Deus. Deus ama você mesmo que você não o ame. Deus ama você mesmo que você o despreze. Você já parou para pensar nisso? Deus ama você mesmo que você rejeite o amor dele. Portanto, o amor de Deus é um amor perfeito. Diferente do amor humano, que, em via de regra, precisa ser correspondido para que sobreviva. Se você ama alguém que não lhe corresponde, em algum momento esse amor vai esfriar e vai morrer. No caso de Deus, não. Sempre haverá amor de Deus para você. Mas a Bíblia oferece duas dimensões para a gente pensar no amor. Ela oferece a dimensão horizontal, né, o amor entre os irmãos, e oferece também o amor vertical, o amor de Deus por nós. Vamos ver isso na Bíblia? Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Aqui no Antigo Testamento nós encontramos muitos exemplos do amor de Deus. Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado, em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Aqui, o autor de Deuteronômio, Moisés, está explicando uma das dimensões do amor de Deus, que é o amor como sendo a base da vida, e o amor como sendo o elemento essencial no nosso relacionamento com Deus.
E esse amor que nós devemos ter para com Deus, ele tem que ser um amor acima de todas as coisas. Um amor completo. Um amor, eu diria, total, para combinar com o texto bíblico. Porque ele diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aqui ele pega os 3 aspectos da vida humana. Ele fala do aspecto mental, do aspecto sentimental e do aspecto físico. O amor que nós devemos devotar a Deus é um amor sem reservas. Aliás, essa é a única forma da gente amar a Deus, porque se a gente ama a Deus com reservas, ou seja, a gente diz, Senhor, eu te amo, mas eu não vou te entregar determinada área da minha vida. Eu te amo, mas eu não vou te entregar a minha saúde, eu cuido dela. Não, eu não vou te entregar minhas finanças, eu cuido delas. Não, Senhor, eu não vou te entregar minha sexualidade, eu vou tomar decisões sobre ela. Se você ama assim, na verdade você não está amando. Porque segundo o texto bíblico, o amor para com Deus é um amor total. Ou é tudo, ou é nada. Agora eu quero ir com você para Mateus, Mateus capítulo 22. Lá Jesus, ele confirma esse conceito de totalidade do amor que nós temos para ter com Deus. Nós devemos ter para com Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. E nós vamos ler a partir do versículo 37. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, a Bíblia está dizendo, Jesus está nos dizendo, que o verdadeiro amor, aquele que é o amor ágape, o amor que nós recebemos de Deus e que nós devemos transmitir para as outras pessoas, é um amor que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja o parâmetro de amor que Deus dá aqui. Quando a gente devota o nosso amor a Deus, ele tem que ser acima de tudo, acima dos nossos conceitos pessoais, acima dos nossos achismos, acima das nossas deduções teológicas, acima daquilo que nós pensamos, acima da nossa inteligência. O amor a Deus supera tudo isso. E o amor ao próximo deve ser um amor como a gente ama a nós mesmos. Observe bem, quando a gente vai amar a Deus, a gente ama a Deus mais do que nós amamos a nós mesmos. Mas quando nós vamos amar o próximo, nós amamos o próximo apenas como nós amamos a nós mesmos. Você entende isso? Deus não pede que você ame ninguém, nem seus pais, nem seu cônjuge, nem quem quer que seja, namorado, namorada, noivo, noiva, quem quer que seja. Deus não pede que você ame ninguém mais do que a você mesmo. Isso quer dizer que para você amar o seu próximo, você precisa primeiro ter amor próprio. Não é pecado você amar a si mesmo, desde que esse amor não ultrapasse o amor que você tem para com Deus. Mas se você não se ama, você não vai conseguir amar outra pessoa. Há muitas pessoas que têm dificuldade nos seus relacionamentos, seja um casamento, seja uma amizade, seja um namoro, um noivado, tem dificuldade de amar o outro. E isso acontece porque essas pessoas não se amam, não se aceitam, não gostam de si mesmas. Então, quem não tem amor, não pode estender amor. É isso que Jesus estava tentando dizer quando ele fala: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, a Bíblia fala tanto de amor, que eu tive que selecionar alguns textos para a gente conversar aqui sobre amor.
E eu quero levar você a pensar comigo um pouquinho sobre um dos mais lindos poemas de amor que a Bíblia tem, escrito pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Esse é um dos maiores e melhores poemas de amor que nós temos. E eu gostaria de ler com você agora. 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Você entende o que Paulo está dizendo aqui? A pessoa pode falar línguas que ninguém entende, a língua dos homens e até a dos anjos. Mas se não for feito com amor, esse falar vai ser como bater num metal. Não tem nenhum valor. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Deixa eu logo te explicar uma coisa aqui. Esse amor que Paulo está descrevendo é o amor divino. E a Bíblia diz quem é o amor. O amor é Deus. Deus é amor, segundo 1 João 4,8. Portanto, quando ele diz aqui que você pode dar tudo aos pobres, mas se não tiver o amor, de nada vale, é porque se você fizer essas coisas sem ter Deus como motivação, você não está fazendo nada do ponto de vista do amor. Mas vamos continuar nossa leitura, a partir do versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como que sou plenamente conhecido. E Paulo está dizendo aqui que um dia nós conheceremos pessoalmente o verdadeiro amor, não esse amor que nós amamos, porque ele é imperfeito, mas o amor verdadeiro que é o próprio Deus. E aí ele termina o seu poema no versículo 13 dizendo: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. Mas qual é o maior deles? Ele responde: o maior deles, porém, é o amor. O amor é o dom supremo, é maior que a fé, é maior que a esperança, porque do amor emanam todas as outras virtudes. De Deus, que é o amor, emanam todas as outras virtudes humanas. Por isso, nós precisamos estar unidos a Deus, porque o amor na dimensão horizontal e o amor na dimensão vertical só podem ser vividos de maneira plena se você e eu estivermos unidos à fonte do amor. É como uma lâmpada. Se você tira a energia dela, ela apaga. Se você a conecta com a energia, ela acende. Nós somos uma lâmpada sem amor. Se a gente se conecta à fonte do amor, nós amamos. Se a gente se desconecta da fonte do amor, nós deixamos de amar. Na Bíblia nós vemos vários exemplos de amor na horizontal e de amor na vertical. Talvez você não lembre mais dessas definições, vou refrescar sua memória. Quando eu falo de amor na horizontal, eu estou falando de amor entre os seres humanos. Amor de marido para com mulher,
de pai para com filho, de amigo para amigo. Então, esse amor na horizontal, ele é muito bem representado na Bíblia em vários exemplos. E nós também temos exemplos de amor na vertical, que é o amor do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Nós temos esses exemplos aí espalhados pela Bíblia e eu escolhi aqui 2 deles para a gente pensar um pouco como deve ser esse nosso relacionamento com o próximo e o relacionamento com Deus. Eu quero começar com um exemplo que está no primeiro livro de Reis, no capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, e você vai ler comigo a partir do versículo 16, tá bom? Primeiro Reis, capítulo 3, e a partir do versículo 16. Eu vou ler o texto e depois a gente conversa sobre ele, tá bom? 1 Reis 3,16 diz assim: Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei, o rei Salomão. Uma delas disse: Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas. Não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado e pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-se de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dei à luz. A outra mulher disse: Não, o que estava vivo é meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é seu e o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. Para um pouquinho aqui para a gente entender essa cena. As 2 mulheres estavam lá, as 2 tinham filhos recém-nascidos com 3 dias de diferença de um para o outro. E elas estavam dormindo no chão, né, em cima de uma esteira, com seus filhos do lado. Né, esse era o costume da época, não existiam berços como nós temos hoje. E em algum momento da noite, uma das mulheres deitou sobre o seu filho, não percebeu, e ele acabou morrendo. Ela rapidamente trocou as crianças de lugar, e quando a outra mãe acordou para amamentar o seu filho, ainda de noite, de madrugada, ela viu que o seu filho estava morto. Aí você para e fica pensando assim, mas como uma mãe se confundiu com o seu filho? Assim que ela pegou no braço, ela já não percebeu que não era o seu filho? Bem, você tem que lembrar que naquele tempo não existia iluminação elétrica. Não existia iluminação nas casas como nós temos hoje. A iluminação era a base de lâmpadas de pavio, alimentadas com azeite. E durante a noite essas lâmpadas eram apagadas. Então, por isso que aquela mulher não percebeu que não era o filho dela. Apenas tinha uma criança do lado dela e quando ela dormiu, o filho dela estava do lado dela e ela pensou, bem, ele morreu. Mas quando o dia raiou e tudo ficou claro, ela olhou para a criança morta e, logicamente, ela reconheceu o seu filho e reconheceu que não era o seu filho e ela então falou para a sua companheira de casa que tinham trocado os filhos, que o filho vivo era o dela, mas ficou aquela discussão. Uma dizia que era o seu filho, o outro dizia que não era, e elas foram então para o rei. Foram diante de Salomão para que Salomão resolvesse aquela situação. Como você resolveria essa situação? As 2 estavam afirmando que eram a mãe do filho vivo. Mas como resolver essa situação? Salomão resolveu de um jeito muito sábio, mas que, assim, de imediato, parecia um pouco violento. Diz assim, olha, a partir do versículo 23, estou lendo 1 Reis 3, a partir do 23. O rei disse, esta afirma, meu filho está vivo, e o seu filho está morto, enquanto aquela diz, não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe, e ele ordenou,
cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. É lógico que o rei Salomão, sábio como ele era, né, uma sabedoria que ele recebeu de Deus, é lógico que ele não queria matar aquela criança, não era a intenção dele. Mas quando ele diz para trazer uma espada e partir a criança viva no meio e dar um pedaço para cada, ele estava apelando para algo que é inerente de uma mãe, o amor e o senso de sobrevivência para com seu filho. Na hora, aquela mãe, a mãe do filho vivo, reagiu. O versículo 26 diz: a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha, nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Ficou muito claro aqui, né? E para nós hoje essa história é muito fácil de se entender, mas tente imaginar a situação toda ali na frente de Salomão. As duas mulheres nervosas, uma com um filho, uma criança morta nos braços, a outra com a criança viva, e as duas dizendo que eram mães da criança viva, e agora o rei diz que vai partir no meio a criança viva para dar um pedaço para cada. A Bíblia diz que essa mãe foi movida pela compaixão materna. O que é compaixão? Compaixão é uma palavra que significa sentir o que o outro sente. Quando você tem compaixão de alguém, você se coloca no lugar da outra pessoa. Você sente a dor da outra pessoa. E a mãe sentiu a compaixão materna, ou seja, ela se colocou no lugar do filho e ela percebeu que o filho iria sofrer, iria sentir dor, iria perder a vida. E quando ela pensou tudo isso sobre o seu filho, ela disse: não, eu prefiro que esse menino fique vivo na mão de outra pessoa do que ele passar por esse sofrimento todo. O amor materno surgiu naquele momento de maneira sublime. E aí o rei acabou definindo a situação, dando o bebê para a mãe que teve compaixão da criança. Porque você viu que a outra disse: não pode partir ao meio. Não era filho dela. Ela não tinha compaixão materna. Essa história ilustra muito bem esse amor do ponto de vista horizontal. Nesse caso aqui, o amor que uma mãe sentia pelo seu filho. Mas esse amor que uma mãe sente pelo filho, ele é um amor diferente, logicamente, mas ele faz parte do amor que os seres humanos devem sentir uns pelos outros. É lógico que você não vai amar um amigo da mesma forma como você ama um filho. O amor é diferente. Mas a verdade é que você deve amar. E o amor que Deus pede que nós tenhamos pelos outros é o amor que Ele demonstrou para conosco. Um amor que deseja o bem, um amor que não faz o mal, um amor que sempre que pode beneficia o outro. Esse é o tipo de amor que Deus espera. Então, essa história das duas mães, ela nos ensina que nós devemos estender o amor para com os outros e ter compaixão dos outros. E eu acredito que essa palavra compaixão é o segredo do amor ao próximo. Quando você tem compaixão do outro, quando você se coloca no lugar do outro, você compreende melhor as lutas que o outro tem e ama. Ama do ponto de vista de desejar o bem, de fazer o bem. Por exemplo, se você se coloca no lugar, se você tem compaixão por uma pessoa que está na calçada, sem casa, sem comida, passando frio na rua, se você se coloca no lugar dela, você pergunta: como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dessa pessoa? E você responde para você: eu gostaria que alguém me ajudasse, que alguém me desse comida, que alguém me desse um cobertor. E aí, se colocando no lugar da outra pessoa, tendo
compaixão pela outra pessoa, você acaba amando, ajudando. Você entende? Portanto, esse é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias. Tentar se colocar no lugar do outro. E se nós fizéssemos isso, muitas brigas seriam evitadas. Porque se você se coloca no lugar do outro e percebe que o outro não está num bom dia, você se coloca no lugar do outro e percebe que o outro está passando por momentos difíceis na família e por isso ele teve determinada reação com você no trabalho, você não responde à altura da ofensa e muitas brigas seriam evitadas. Esse é só um exemplo desse amor horizontal. Mas eu quero falar também desse amor que é vertical, do amor de Deus para conosco e do nosso amor para com Deus. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16. Esse versículo você deve saber decorado. Se não sabe, você pode abrir sua Bíblia, João 3,16, e diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 3,16, você encontra um resumo do amor de Deus por você. E como foi o amor de Deus por você? Foi profundo a tal ponto de entregar o seu próprio filho. Você já parou para pensar nisso? Eu não sei se você tem filhos. Eu tenho 2, o Daniel e o Luca. E quando eu penso na possibilidade de perdê-los, já me dá uma dor tremenda. E a possibilidade de entregar um dos meus filhos para morrer no lugar de outra pessoa, olha, eu sou sincero com você, isso não passa pela minha cabeça. Eu acho que você não vai me condenar por isso, porque se você é pai ou mãe, talvez você não faria também. E essa certeza que nós temos torna a atitude do Pai, de Deus, muito mais significativa, porque Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E veja, o Filho de Deus era perfeito, como o Pai. E Ele entregou o seu Filho para morrer por gente como nós. Você sabe quem você é, né? Você sabe os defeitos que você tem. Você sabe que não merece o amor de Deus. Mas Deus entregou o seu Filho para morrer no seu lugar. Mas não foi só o Pai que entregou o seu Filho. O Filho também se entregou. Jesus não foi uma vítima na cruz. Jesus foi voluntário. E eu quero ler com você no mesmo livro, mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 19 e no versículo 30, diz assim: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isto curvou a cabeça e entregou o Espírito. A palavra grega para essa expressão está consumado é tetelestai, que poderia ser traduzido também como está pago. Lá na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço da nossa salvação. Ele quitou a dívida que nós tínhamos com o Pai. Ele morreu a morte que nós merecíamos. Eu não sei se você já parou para pensar profundamente nessa sentença. Jesus morreu a morte que nós merecíamos. Se Jesus não tivesse feito essa intervenção, nós estaríamos condenados eternamente para morrer. Mas porque Ele fez essa intervenção, nós podemos ter vida, e segundo Ele, vida em abundância. Mas esse é um aspecto do amor de Deus para conosco. E o nosso amor para com Deus? Como é que a gente demonstra? Bem, existem várias passagens bíblicas que falam do nosso amor para com Deus. Eu quero ler uma delas aqui, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em outras partes, Jesus diz: se vocês me amam, vocês vão fazer o que eu vos mando. Então, enquanto Deus deu o seu Filho para nós, e essa é a dimensão vertical, de cima para baixo do amor, a versão divina do amor, Ele espera que nós também entreguemos alguma coisa a Ele como prova de amor.
E a prova de amor que Deus espera de nós é a obediência. Sim. Algumas pessoas dizem assim, não vamos falar de lei, não vamos falar de obediência, vamos falar só de amor. Mas Jesus falou que o amor e a obediência estão ligados. Escuta bem o que eu vou te falar. Se você não é obediente a Deus, aos mandamentos de Deus, segundo Jesus, é porque você não o ama. Guardar os mandamentos não é uma questão de legalismo. Guardar os mandamentos é uma questão de amor por Deus, de demonstração de amor para Deus. E sabe por quê? Porque quando você entende o tamanho do sacrifício que Jesus fez por você, quando você entende o tamanho do sacrifício que Deus o Pai fez por você, você percebe que qualquer coisa que você faça em retribuição é praticamente nada. Você não pode ficar dizendo assim, nossa, os mandamentos de Deus são muito pesados, o que Ele pede de mim é muito penoso. Não, se você comparar o que Ele pede, o que Ele pergunta, o que Ele pede para você, em relação ao que Ele deu para você, aí você vai perceber que guardar os mandamentos é quase nada em relação a Jesus, ao que Ele fez por você. Portanto, essas são as duas dimensões do amor. O amor horizontal, que nós temos para com o próximo, o amor vertical, que Deus tem para conosco e que nós devemos ter para Ele. E a gente volta para falar de amor, mas antes disso eu quero de novo te oferecer esta revista, esse guia de estudos da Bíblia, porque nele você vai conseguir encontrar teologia e prática da oração. Chama-se Deus Me Ouve, é o título desse nosso guia de estudos, e você pode tê-lo em sua casa. Esse guia de estudos tem um conteúdo especialmente preparado para você conhecer mais a respeito da oração. Você vai ficar informado e isso vai te levar à ação, ok? Então, para você ter esse guia de estudos na sua casa é muito fácil. Você só precisa pedir. Ele já está pago. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção e já pagaram o envio para sua casa. É só você pedir. E você pode pedir entrando agora no site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que aparece agora aqui na sua tela. Se você não conseguir anotar, tira uma foto da tela, um print aí da tela e depois manda uma mensagem para a gente. Diz assim, eu quero a revista ou o guia de estudos da Bíblia. Vai voltar para você um link. Você clica nesse link, vai abrir o formulário, você preenche e aí não esquece de apertar no botãozinho para enviar o formulário e é só esperar que vai chegar na sua casa sem custo algum. Somos nós da Novo Tempo, tendo interesse que você conheça mais a Palavra de Deus, para que você possa se aprofundar no tema da oração. Mas vamos voltar a conversar sobre o amor. Veja, há uma coisa que se pensa a respeito do amor que destrói este conceito. Eu estou falando do pensamento de que o amor é um sentimento. E aí, se o amor for um sentimento, realmente fica difícil de administrá-lo, porque os sentimentos vão e vêm de acordo com o nosso humor, de acordo com as circunstâncias da vida. Às vezes você discutiu com alguém, discordou de alguém e você acaba tendo sentimentos ruins em relação a essa pessoa. Se o amor for apenas um sentimento, ele não pode ser seguro. Aliás, o amor não pode ser um simples sentimento porque ele é uma ação. E às vezes ele é uma ação quando o sentimento não existe. Deixa eu repetir isso para você. O amor é uma ação. E às vezes ele é uma ação mesmo quando o sentimento não existe. Ou seja, amar é uma decisão. Amar não é sentir. É por isso que não faz sentido a gente dizer
ah, o meu amor por você acabou, o meu amor por você acabou. Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Você decide amar a pessoa, mesmo quando o sentimento não existe. Nesse sentido, se o amor fosse um sentimento, ele não poderia ser um mandamento. Entendeu? Se o amor fosse um sentimento, ele não poderia ser um mandamento. Porque você não faz mandamentos sobre sentimentos. Porque o amor é uma decisão, porque o amor é uma ação, então ele pode ser sim um mandamento. É por isso que Deus manda os cristãos amarem. Porque você faz um mandamento para regulamentar as atitudes das pessoas. E amar é mandamento, sim, amar é um mandamento. Deus mandou que nós amássemos uns aos outros. Agora deixa eu esclarecer essa questão do amor ao próximo. Quando Deus diz que nós devemos amar o próximo, ele pede que nós amemos com amor ágape. Vou ser mais claro. A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo e não gostar do próximo. Eu vou fazer essa diferença aqui para você entender. Se Deus tivesse usado o amor filéu para falar do amor ao próximo, Ele estava mandando você ter proximidade com todas as pessoas. Mas Ele te mandou amar com amor ágape, que ama mesmo quando a pessoa não merece. E aí a gente entende o amar o inimigo. Deus não está dizendo para você gostar do seu inimigo, para você querer proximidade com o seu inimigo, porque, infelizmente, de algumas pessoas é mais saudável e mais seguro se afastar. Mas mesmo assim você deve amar. Talvez não gostar, mas com certeza amar. Amar no sentido de desejar o bem, amar no sentido de fazer o bem quando possível. Nesse sentido, você deve amar a todas as pessoas. Mas vamos aqui para algumas questões da Bíblia sobre amor, mais algumas questões da Bíblia sobre amor. Eu quero ler com você o Evangelho de João, no capítulo 33. Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, tá bom? João, capítulo 13, e o versículo 35. Jesus disse assim: com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, Jesus colocou como símbolo máximo do discipulado, como critério máximo do discipulado, o amor ao próximo. Não dá para ser um discípulo de Jesus se você não ama o seu próximo como Jesus amou. Se você não ama o próximo como a si mesmo. Se você não faz o bem pelo próximo, se você não acolhe o próximo, se você não ajuda o próximo. O símbolo máximo de discipulado, segundo Jesus, é o amor ao próximo. Ele disse: vocês serão identificados como meus discípulos se amarem uns aos outros. Um outro aspecto que Jesus falou sobre o amor é que ele resume a lei. Vai comigo para Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34. Olha esse diálogo que tiveram com Jesus. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: ame ao próximo, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus citou Deuteronômio 6. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus não estava substituindo os mandamentos, os 10 mandamentos. Não estava substituindo a Torá por amor a Deus e amor ao próximo. Não é isso. Deus estava resumindo. Jesus estava resumindo os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, nessas duas sentenças. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. Quando ele diz para não ter outros deuses diante dele, para não fazer imagem de escultura, para não chamar o seu nome em vão e para guardar o 7º dia.
É um resumo, porque esses 4 mandamentos apontam para Deus. Quando ele diz amar o próximo como a si mesmo, ele está fazendo o resumo dos 6 últimos mandamentos, que é honrar pai e mãe, não adulterar, não dizer falso testemunho, não roubar, etc. Os 6 últimos mandamentos são uma demonstração de amor do ser humano para com outro ser humano. Então, o amor é o resumo da lei. Por isso que não é certo quando alguns dizem por aí que não precisa mais guardar a lei, é só amar. Porque não são 2 coisas separadas. A lei é a demonstração do amor de Deus, e o amor de Deus envolve a sua lei. Todos aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, cumprem os 4 primeiros mandamentos. E todos aqueles que amam ao próximo como a si mesmo, obedecem aos 6 últimos mandamentos. É o resumo da lei. Agora a gente precisa entender também que o amor é uma pessoa, não é um sentimento. E eu vou ler para você um versículo super conhecido, lá na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 8. João disse assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja, Deus tem vários atributos. Tem sua bondade, sua justiça, ele tem seu juízo. Deus tem vários atributos. E esses atributos, eles estão todos dentro do caráter de Deus. Mas o amor é o único que, segundo a Bíblia, é o próprio Deus. É por isso que não existe nada que Deus faça que não seja por amor. E a gente precisa entender isso. Tem muita gente que gosta de dizer assim, Deus é amor, mas é justiça. Como se o amor e a justiça fossem coisas distintas. Mas se Deus é amor, quando Ele está exercendo a sua justiça, aquela justiça é por amor. Vamos para alguns exemplos bíblicos rápidos aqui. Quando Deus criou o ser humano, foi por amor. Quando Deus destruiu os seres humanos no dilúvio, foi por amor. Quando Deus mandou juízo sobre Sodoma e Gomorra, foi por amor. Quando Deus salvou Pedro do afogamento, foi por amor. Todas as ações de Deus são feitas a partir do seu amor. Não existe nenhuma que você pensar, nenhuma ação de Deus que não seja por amor. É por isso que um dia, quando Jesus voltar e destruir a humanidade, vai ser também por amor. É nesse sentido que João diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a palavra conhecer, aqui em 1 João 4,8, não é apenas saber quem Deus é. No sentido bíblico, conhecer é se relacionar intimamente. Essa palavra, esse verbo conhecer, é usado, por exemplo, na Bíblia várias vezes para a relação sexual entre o marido e a mulher. É intimidade. Então, quando João diz aquele que não ama não conhece a Deus, é porque aquele que não ama não se relaciona com Deus. Amigos, só tem um jeito de amar de verdade. É se nós estivermos unidos ao amor. Em nós não existe amor. Não existe. Depois que o pecado entrou na nossa natureza, nós somos propensos ao ódio, à indiferença. Em nós não existe o amor verdadeiro. Mas se a gente conhece a Deus, ou seja, se a gente se relaciona com Ele, nós vamos exalar o amor. Não o nosso, mas o amor de Deus. É como o sol e a lua. Você sabia que a lua não tem luz própria, mas ela recebe a luz do sol e então ela reflete a luz do sol. O amor o amor de Deus é mais ou menos como a luz do sol. O amor dele reflete em nós quando nós o conhecemos e então nós refletimos esse amor para as outras pessoas. Você quer amar o próximo? Então esteja unido àquele que é o amor. Faça essa oração, peça esse amor a Deus enquanto você ouve esse hino.
Eu queria ter canções pra agradecer tudo que você faz e fez. Como prova desse amor, eu já fiz versos, já fiz fotos, fiz promessas, mas não posso mais brincar de amar. Eu não pude resistir, seu amor me cercou. E se não fosse tanto amor, eu não estaria mais aqui. Sem limite, sem vergonha, eu tomo posse desse amor que insiste, que persegue, que se entrega pra morrer. Antes que houvesse o sol e a lua, antes que o homem conhecesse a sua alma gêmea, já existiu amor. E esse amor desceu, e esse amor venceu, e hoje vive em mim. Eu sou livre, porque Ele amou. Resistir, seu amor me cercou. E se não fosse tanto amor, eu não estaria mais aqui. Sem limite, sem vergonha, eu tomo posse desse amor que insiste, que persegue, que se entrega pra morrer. Seu amor me cercou. E se não fosse tanto amor, eu não estaria mais aqui. Sem limite, sem vergonha, eu tomo posse desse amor que insiste, que persegue, que se entrega pra morrer. Pra agradecer tudo que você faz e fez, como prova desse amor. Talvez você esteja me olhando e dizendo assim: pastor, é muito difícil viver isso que Jesus pede de nós. Amar o próximo, amar pessoas que nos fazem mal. Eu concordo com você. Não é fácil, mas esse é um chamado que nós temos da palavra de Deus. E eu quero ler para você o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Está aqui no capítulo 12, a partir do versículo 9. Veja o tamanho desse desafio. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Olha o versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aí no versículo 21 ele diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você quer vencer o mal? Você quer vencer o ódio? Ame, porque só com amor a gente consegue vencer o ódio. Ore comigo. Senhor Deus, coloca o teu amor no nosso coração,
para que a gente possa distribuir esse amor para todas as pessoas. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amigos, esse foi o nosso primeiro episódio da série Maravilhosa Graça. Na semana que vem a gente se reencontra para estudarmos mais um tópico da graça de Deus. Até lá!